Em janeiro deste ano, o governo de Donald Trump iniciou uma série de rodadas de negociação com representantes do Talibã para retirar os 14 mil soldados americanos que seguem operando no Afeganistão, a fim de pôr um ponto final na guerra mais longa em que os Estados Unidos já se envolveram. Mas no fim de semana, o chefe da Casa Branca encerrou de vez a negociação depois que o Talibã assumiu a responsabilidade por um ataque que matou um soldado americano na capital Cabul neste mês. Se por qualquer motivo eles voltarem ao nosso país, iremos aonde quer que estejam e usaremos o poder que os Estados Unidos nunca usaram antes, disse Trump na cerimônia de homenagem às vítimas. Khalid Sheikh Mohammed, da Al-Qaeda, apontado como arquiteto dos ataques de 11 de setembro, até agora não foi a julgamento. Ele foi capturado no Paquistão em 2003 e transferido para a base americana de Guantánamo, em Cuba, em 2006. As tentativas de processar tanto ele quanto o restante do grupo foram marcadas por atrasos, sendo adiadas em mais de uma ocasião. No último dia 30 de agosto, a data do julgamento foi marcada. Eles serão julgados por um tribunal militar a partir de janeiro de 2021. Todos são acusados de crimes de guerra, incluindo terrorismo, e de assassinar quase 3 mil pessoas. Se considerados culpados, podem ser condenados à pena de morte. Passados 18 anos, o mundo ainda acompanha o desenrolar dessa história. Não terminou porque incitou e fez com que o terrorismo assumisse uma pele diferente. O que o 11 de setembro faz é aflorar esse terrorismo de natureza fundamentalista religiosa, que não é a religião, não é o islamismo, é uma caricatura do islamismo, e que de alguma forma ele acende e cresce. E aí o que acontece? Por que é uma guerra que não terminou? Porque o impacto dela se faz sentir até hoje. Quando acontece uma grande crise, geralmente a gente tira alguma lição, geralmente tem algo que fica, que infelizmente aconteceu a crise, mas algo positivo ficou. Isso aconteceu com as grandes guerras que a gente teve, por exemplo. Com esse atentado do 11 de setembro, será que existe alguma lição aprendida? Existe algo de positivo que possa ser tirado dessa infelicidade? Os sábios muçulmanos falam "Fi kulli mihna minha". Em cada dificuldade há uma facilidade. Em cada problema você consegue tirar também algum proveito. E o que aconteceu de 11 de setembro foi uma das coisas boas que a gente pode, se existe, né? É também essa grande procura, essa pesquisa sobre a religião islâmica. Muitas lições. A gente pode olhar do ponto de vista social, político, militar, estratégico. Tem uma série de coisas para serem absorvidas. Hoje, no século XXI, o poder ele é difuso. Então, de repente, ter o maior exército, os maiores aviões, porta-aviões, a maior força bélica, não te garante segurança. E alguém com menos força é capaz de produzir um estrago muito maior. Essa imagem superior dos Estados Unidos, de alguma forma, abre aí a participação de mais agentes dentro dessa situação. Daí que surge a China. A ascensão chinesa vem nesse pacote em que muitos têm denominado isso como um processo de declínio dos Estados Unidos. Também houve um fortalecimento da identidade do muçulmano. Os próprios muçulmanos, os jovens muçulmanos, tiveram que afirmar ou reafirmar a sua identidade. Essa é uma das coisas que a gente aprendeu nessa crise e estamos aprendendo. Continua, é um conhecimento, é um treino contínuo. Depois de 11 de setembro, a nação americana nunca mais foi a mesma. O mundo não é o mesmo. Mas apesar de parecer que aquele dia ainda não terminou, já é possível ver os primeiros raios do sol se erguendo para um novo dia. Em Nova Iorque foi inaugurado esta quarta-feira em Manhattan o primeiro arranha-céus do World Trade Center. Denominado Torre número 4, o edifício está integrado no quadro de reconstrução do Ground Zero após o ataque terrorista que destruiu as Torres Gêmeas.
Este lugar volta a integrar o crescimento contínuo de Nova Iorque, ficando ligado à cidade que o rodeia e a quem vive e trabalha nesta zona. Foram necessários anos de trabalho e cooperação para que isto fosse possível. Este edifício notável é um verdadeiro motivo de orgulho para esses esforços. Apesar de inaugurado, o edifício com 1 milhão de metros quadrados de escritórios tem uma taxa de ocupação de apenas 60%. No denominado Ground Zero, para além das torres 1 e 4, está prevista a construção de mais 2 torres de escritórios, um centro de trânsito projetado por Santiago Calatrava, um museu e um centro de artes.